Olá, nós somos parte da equipe editorial do blog Excel em Perspectiva Humanas. Eu sou Henrique Rodrigues. Eu sou Maria Alves. Eu sou Gésner Ezequiel. E nós vamos realizar uma série de entrevistas com os editores que participaram das semanas especiais do blog. Professor Antônio Carlos Lessa, da RBPI. Professora Regina Horta, do Varia História. Com Marilena, da Bactiniana, e Paulo Guanais, da Trabalho, Educação e Saúde. Esperamos que vocês gostem das entrevistas. Obrigado. Nós gostaríamos de compreender um pouco qual foi o sistema que a Varia História adotou para fazer as publicações na nossa semana especial. Bom, foi um desafio grande fazer os posts, porque exigia uma pontualidade e um determinado conhecimento que nós ainda não tínhamos, de como fazer um post para o blog, de como que essas entrevistas deveriam ser veiculadas, o formato, a linguagem. Então, houve, assim, a necessidade de nos adequar, e sempre, na área de humanas, a gente sempre tem, ou quase sempre, no caso da Varia História, um pessoal reduzido, uma equipe muito reduzida, recursos técnicos muito reduzidos. Então, o desafio foi cumprir uma rotina de pontualidade e nos adaptar, aprender a lidar com a linguagem, com o profissionalismo e com a marca do blog Cielo Humanos, o que foi um grande aprendizado para nós. Professor, vamos falar um pouco sobre as entrevistas agora. Elas foram um ponto alto nas semanas especiais do blog. O senhor acha que fez diferença no entendimento dos artigos para a comunidade científica? Conte-nos um pouco de como foi essa experiência. Eu acho que sim, eu acho que em termos internacionais, se nós olharmos o que os grandes publishers e mesmo os publishers de nicho, às vezes publishers não tão grandes, mas que publicam revistas altamente especializadas, têm trabalhado do ponto de vista da divulgação dos artigos que são publicados, vai em muitas direções, né? Nós temos entrevistas como essas que têm sido publicadas no blog Cielo em Perspectiva, nós temos entrevistas em vídeo, nós temos pequenos depoimentos que os próprios autores gravam e são disponibilizados em redes privadas dos próprios publishers. Nós temos mesas redondas virtuais, quer dizer, existem vários formatos que têm sido utilizados já há vários anos por publishers internacionais, que com certeza aumentam dramaticamente a visibilidade dos artigos e especialmente oferecem para os leitores um material adicional, tanto para o entendimento da discussão que está sendo trabalhada naquele artigo, quanto também a possibilidade de se utilizar esse material suplementar como recurso pedagógico no desenvolvimento de atividades, por exemplo, em sala de aula, né? Então, são ferramentas extraordinárias que ultrapassam em muita perspectiva somente da visibilidade do trabalho daquele autor e que começa a se posicionar, inclusive, como recursos a serem utilizados em vários outros meios. O blog é apenas uma de várias ferramentas de divulgação da comunidade científica. Você acredita que as redes sociais têm bastante impacto nos periódicos científicos, na leitura dos artigos? Só três situações que eu acho que as redes sociais trazem, né, para a divulgação científica. Primeiro, a instantaneidade. Segundo, a acessibilidade. O smartphone, por exemplo, você pode acessar conteúdos em qualquer lugar que você esteja, né? Isso é uma novidade muito grande na divulgação científica, né? E o alcance do que você publica nas mídias sociais, né? Então, é um alcance muito maior do que você meramente, por exemplo, imprimir 1.000 exemplares ou 500 exemplares de uma revista. Não sabemos exatamente, não há pesquisas que trazem esse número, não sabemos se alcançam de fato o teu leitor. Então, eu acho o seguinte, acho que por ser um meio ainda novo, eu acho que ele precisa ser muito testado, muito utilizado para sabermos o real impacto que ele pode provocar na divulgação científica, né? Mas eu acho fundamental
acho assim crucial as revistas hoje adotarem as mídias sociais. Nós sabemos que alguns editores, pessoas envolvidas no meio acadêmico, ainda têm uma certa dificuldade em adotar as redes sociais como forma de divulgação. Nós gostaríamos de saber de você qual foi o impacto positivo e negativo que, adotando uma nova forma de divulgação, que é um blog, a revista teve. Eu noto que eu tive que fazer o convencimento um pouco dos autores da importância dessas matérias. Então, era difícil contar com a pontualidade dos autores, era difícil conseguir as imagens que são necessárias para serem vinculadas no blog. Então, essa coisa da área de humanas, talvez haja um certo desconhecimento das possibilidades. Eu acho que uma parte ainda da área de humanas, não todas, obviamente, ela ainda desconhece as possibilidades dessas veiculações contemporâneas pelas mídias, não apenas pelas mídias, mas até pelos recursos que o Cielo pode oferecer para a consulta, para a divulgação de artigos. Então, há essa questão das redes sociais, que precisa ser aumentada. E a Varistória, na verdade, nós temos um investimento disso, né? Nós temos um Facebook. Eu tenho uma equipe de 5 alunas que trabalham aí na divulgação de um Facebook bem profissional, com uma marca muito profissional, uma marca muito isenta diante da divulgação de notícias estritamente acadêmicas. Temos um canal no YouTube, canal Varistória, veicula entrevistas muito curtas com autores da Varistória, sobre artigos da Varistória, e eu noto claramente que o investimento nas mídias sociais, no Facebook, chamando a atenção de alguns artigos, o Facebook chamando a atenção para as matérias publicadas no blog, tudo isso se alimenta e, às vezes, alcança pessoas que não saberiam do artigo, inicialmente, que estão interessadas nesses conteúdos. Então, eu creio que, se para a comunidade acadêmica, universitária, o acesso a esses conteúdos é mais fácil, é mais óbvio, é mais redundante, para, por exemplo, professores de ensino médio fundamental não é. E essas pessoas têm que ter acesso ao conhecimento produzido na universidade, conhecimento de excelência produzido, publicado nessas revistas, gratuito, né? Acesso gratuito, facilitando a vida de todo mundo, acesso fácil. Então, eu creio que essas mídias, elas fazem com que o artigo circule. E nada melhor do que o conhecimento em circulação. Conhecimento engavetado, conhecimento inacessível, conhecimento difícil de ser encontrado, ele é para poucos. O conhecimento que circula, que é acessível, é democrático, ele é um conhecimento que tem um potencial de transformação muito maior. E com os investimentos que todos fazemos, que o governo faz, que a universidade faz, na produção do conhecimento científico, seria uma pena que esse conhecimento ficasse engavetado ou restrito a poucos. Então, portanto, as mídias sociais, o blog, a circulação do conhecimento, tudo isso faz parte de um papel transformador do conhecimento na nossa sociedade. Como editora da Bakhtina, qual foi a repercussão, o feedback que você teve dos leitores? Como que foi a receptividade das semanas especiais? Então, no compartilhamento dos posts, houve vários compartilhamentos, vários comentários. Não deu para nós termos a certeza de como a divulgação no blog, não deu para fazer essa relação da divulgação no blog com a divulgação, com acesso à revista. Isso a gente não conseguiu mensurar. Acredito que, se na semana seguinte a revista teve muitos acessos, mas foi na semana seguinte, não foi na semana do blog. Eu acho que foi um dos picos de acesso da revista, foi na semana seguinte à divulgação no blog, né?
provavelmente o blog contribui para isso, né? Como que foi a percepção de vocês no trabalho de educação em saúde e da participação na Semana Especial? Vocês tiveram bastante feedback, comentários, como que foi isso? Sim, a repercussão foi a melhor possível, Henrique. O vídeo com a entrevista, por exemplo, foi o mais acessado, né? E recebemos assim muitos elogios de pesquisadores nos felicitando pelo comprometimento com a educação em saúde, né? Isso foi muito interessante. E outra coisa também que eu achei importante foi o engajamento de setores da Fundação Oswaldo Cruz, que assim, se engajaram de uma forma bastante forte, né? A própria escola politécnica, né? com a comunicação e com o núcleo de tecnologia educacional, também houve um engajamento da vice-direção de informação com o portal de periódicos, fazendo uma ação em conjunto com nós, compartilhando toda a semana com os leitores do portal, né, que hoje está bastante intenso o tráfego lá. Eu quero dizer que há leitores que fazem seus comentários através de posts de Facebooks de pessoas da equipe. Teve uma editora nossa, uma editora científica que fez a entrevista que foi mais acessada, ela recebeu quase 100 posts, likes, né, curtir, de pessoas assim, elogiando e fazendo assim, cumprimentando, né, a equipe pelo trabalho feito na Semana Especial. Como você avalia a participação da Bakhtina na Semana Especial? Tem algum comentário positivo, alguma sugestão? Nós ficamos felizes, né, de ter essa oportunidade e gostamos de participar, sim, bastante, né? E queremos agradecer ao Cielo essa oportunidade, né? E gostamos do formato, né? Acho que, com o passar do tempo, né, com mais experiência, eu acho que nós podemos até contribuir com outros formatos, né? Vendo assim as outras experiências, eu acho que a gente sempre vai aprendendo, né? E consultando o blog com mais frequência, que é o que está acontecendo mesmo. E eu acho que foi ótimo, nós agradecemos, viu? Como o senhor avalia a participação da RBPI na Semana Especial? Qual foi o impacto disso? O senhor teria alguma sugestão para a gente, para as próximas? Eu acho que o nosso desafio é trazer para o Brasil, trazer para o blog outros formatos de divulgação, né? E é nesse sentido que eu acho que a participação dos autores, eu acho que um trabalho mais intenso, tanto do blog quanto das revistas, dos seus editores-chefes, para trazer os autores para o esforço de divulgação das revistas e dos artigos, né, dos artigos que são publicados. Às vezes eu tenho uma impressão que, tem uma clara, nítida sensação de que nós estamos, na verdade, incomodando o autor, né? O autor, quando tem um artigo publicado, às vezes tem a sensação de que marcou um gol de placa, e que a sua obrigação com a revista se encerrou, né? É como se a nossa relação acabasse ali. Eu acho que o nosso esforço e essa cultura do blog Cielo em Perspectiva pode reforçar muito isso. Para a gente, não, o seu trabalho não se conclui somente com a publicação do seu artigo numa revista de alto nível. O seu trabalho relacionado a esse artigo, ele se prolonga nas formas como você vai debater o seu trabalho, a sua pesquisa com um público mais amplo, como você vai buscar decodificar, traduzir, entre aspas, para um público não iniciado, um público leigo, o que você está querendo dizer, qual a importância da sua discussão para o momento político, o momento social, a nossa vida, né? Como sociedade. Então, eu acho que esse é o fraco, esse é o ponto fraco, e esse é o grande desafio do blog e o grande desafio dos editores, continuar inovando do ponto de vista da divulgação científica, trazendo novos parceiros, especialmente trazendo para esse esforço o parceiro mais importante, que é o autor.
O autor tem que se convencer, tem que ser convencido da importância da divulgação, da sua militância na divulgação do seu artigo, do seu trabalho de pesquisa. E, obviamente, se nós pudéssemos avançar com o blog em outros formatos. Eu acho que esse formato do vídeo, acho que é um formato extraordinário, o formato dos depoimentos, em que não há essa ponta, mas que há um modelo que outros publishers utilizam, um modelo no qual o autor relata ali em 3 minutos, qual é o foco do seu artigo. Há ferramentas profissionais gratuitas, inclusive, que permitem, do ponto de vista do autor, maximizar a exposição dos seus trabalhos, né? Há ferramentas extraordinárias disponíveis na internet que podem ser usadas pelo autor. Então, também um pouco o nosso esforço, como o esforço do Cielo como publisher, o esforço dos editores das revistas é também apresentar aos autores, aos colegas, essas ferramentas e também lembrar de que o desafio da divulgação científica não é somente dos profissionais que fazem a divulgação científica, não é somente dos profissionais do blog Cielo em Perspectiva, Humanas, do blog Cielo em Perspectiva, e não é somente dos editores científicos, é também dos autores, dos pesquisadores que têm os seus artigos publicados em revistas de excelente nível. É isso.